Olá, pessoal. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigado pela presença de todos aqui. Mais uma live Litoarte especial aqui no Bazar Horizonte. Vamos aguardar um pouquinho o pessoal chegar e já já nós vamos iniciar o nosso passo a passo aqui, a nossa live. Deixa eu habilitar aqui para eu acompanhar os comentários de vocês. O pessoal já vai chegando, sejam todos bem-vindos. Então, aqui, deixa eu acompanhar, abrir essa live aqui para acompanhar os comentários. Boa noite a todos, quem está chegando aqui? Cris, boa noite, seja bem-vinda. Rose, boa noite. Oi, Ari. Célia, boa noite, meninas, sejam muito bem-vindas. Deixa eu puxar até mais para cá, aqui, o meu computador, para eu poder acompanhar melhor vocês aqui. Então, vamos lá. Boa noite a todos que estão chegando. Hoje, segunda-feira, começando essa segunda-feira, já essa semana com live. Essa é uma live especial Litoarte, tá, gente? Então, sejam todos muito bem-vindos. E nós vamos fazer uma peça super legal hoje. Uma peça que é útil, linda para presentear, para usar, para vender, que é uma bandeja. A gente gosta muito sempre de bandeja, né? Oi, Kátia, boa noite. Lilian, boa noite. Sejam muito bem-vindas. E para você que está chegando aqui, não me conhece, eu sou Thaís Rocha, sou parceira e professora da Litoarte e sempre estou por aqui na página do Bazar Horizonte para trazer algumas ideias com os nossos produtos para vocês. Lembrando que todos os materiais, né, os produtos que eu utilizar aqui na live, eles ficam disponíveis no site, tá? bazarhorizonte.com.br. Vocês estão me ouvindo bem? Se quiserem me dar esse retorno, eu agradeço. Boa noite a todo mundo aí que está entrando. Tem mais gente chegando. Eu vou baixar aqui, gente. Sim, que bom, Cris. Muito obrigada, tá? Só porque mudaram algumas configurações aqui no Facebook, inclusive agora live vertical. Aí eu tô vendo se está tudo em ordem aqui. Isabel, boa noite. Valdenice, obrigada pelo retorno. Eu vou baixar aqui para a gente começar, tá? A Ari também. Gente, hoje nós vamos trabalhar uma peça, então, como eu falei, super legalzinha, uma bandeja. Eu já passo a medida dessa bandeja de MDF para vocês. Ela não é uma bandeja muito grande, tá bom? Ela é pequenininha. Oi, Terezinha, São Sebastião, Litoral Norte, seja bem-vinda, boa noite. Ó, ela tem 28 por 20 por 4, tá? Deve dar 5 aqui, que é mais alto. É, 6. 28 por 20 por 6 é o tamanho dela, certo? E eu resolvi trabalhar nessa bandejinha uma decupagem que eu acho linda, tá? É um papel da Litoarte que ele vem num tamanho reduzido. A gente tem o papel de decupagem que ele é grande e a gente tem esse daqui que é o nosso PDzinho, né? Então, ele é um papel de decupagem um pouco menor. Então, para quem não conhece, ele vem nesse formato. Ele é 24,5 por 33,5 e eu escolhi hoje esse tema de chá. Então, tem essas borboletas, tem os escritos e tem esse desenho aqui lindo de flores. E olha que luxo, gente, este bule. Olhem só que lindo, tá? Então, é um tema que combina com envelhecidinho, por causa dessas cores aqui do fundo. Ele vai combinar com rendados, ó, porque ele tem toalhinha de renda e outras coisas. E é um papel muito legal para a gente fazer decupagem, certo? Boa noite, Gisele. Seja bem-vinda. Maria de Jesus Rodrigues de Pirituba, boa noite, bem-vinda também. Nádia... Boa noite, todo mundo vai chegando aqui. Maria de Jesus, que é de Pirituba. Quem que tá aqui antes? A Catherine. Boa noite, Catherine, seja bem-vinda. O pessoal vai chegando por aqui. Então, vamos lá. A Márcia de São Paulo. Então, boa noite, todos bem-vindos. Gente, esse papel, coincidentemente, nessa bandeja, ele dá para fazer de uma forma que a gente pode usar tanto a parte de cima,
quanto a parte de baixo. Então, se a gente vai usar aqui, como eu selecionei a parte de baixo, ó, a gente vai ter esse fundo no fundo, essa estampa no fundo da bandeja. Então, olha lá. Fica aqui e as flores, tá? Aí tá escrito aqui, like a good friend, como um bom amigo, né? Uma boa amizade, uma boa amiga. E a xícara de chá, né? Que é a hora do chá. E aqui, na parte de cima desse papel, que eu cortei exatamente na metade, ó. Eu separei ele exatamente na metade, estão vendo? Na parte de cima tá escrito assim, ó. A cup of tea warms the soul. Uma xícara de chá aquece a alma. E aqui tem as borboletas, tem esse arabesco bonito, uns manuscritos e a flor. Esse aqui também daria certo aqui, tá? Tem que tirar essa bordinha azul, né? Mas daria certo aqui também, ó. Certo? Então dá para usar tanto um quanto o outro. Esse papel, gente, o código dele é PDZ 017, ó. PDZ 017. Aqui tá sem filtro de inversão, então as coisas vão ficar espelhadas para vocês. Depois eu até preciso ver se aqui tem, porque eu tô acostumada só com filtro de inversão, né, no Instagram. Eu nunca tinha visto aqui que tava com live vertical. Eu acabo usando pouco aqui para live, e aí eu não tinha visto. Ema, boa noite. Sul de Portugal, seja bem-vinda. Jaque, boa noite. Márcia, de Guarulhos. E o pessoal vai chegando. Lindo esse papel, né, Gi? Nós vamos trabalhar de um jeito bem legal. A Cris também gostou. Edneia de Arapongas, boa noite. Dalvina. Todo mundo vai chegando aqui. Sejam muito bem-vindos. Começando nossa semana aí com live. Gente, esse stencil é da minha linha, da minha coleção. É o STB 052, que saiu pela Litoarte. E ele é um stencil que ele pode ser usado como negativo, ou seria um stencil negativo, né? Se ele não tivesse essa borda aqui, ele seria completamente negativo. Mas vocês têm a opção de usar das duas formas, como um stencil normal, fazendo só o desenho para dentro, que está aqui, ou se vocês saírem fora do desenho, aí ele se torna um stencil negativo. Então esse aqui é o STB 052 da Litoarte, da coleção Memórias Vintage, esse. E a gente vai usar também um aplique, que é conjunto dessa coleção, que é o APM8 1358, ó. APM8 1358 é esse aplique de bule de chá com a xícara, tá bom? É isso que a gente vai usar hoje. Então vamos lá. Quem que chegou por aqui? Fátima, boa noite, seja bem-vinda. Cris, boa noite. Sandra, boa noite a todos que vão chegando. Gente, o que eu fiz para preparar essa peça? Então, peguei a minha bandejinha, eu usei uma tinta, que é uma tinta chalk, na cor Fendi. Se você não tem chalk, se você não usa, pode usar uma PVA, pode usar uma acrílica, numa cor assim que combine com o fundo do nosso papel. Então aqui eu escolhi essa cor porque ele vai combinar bastante com o fundo aqui do papel, tá? Então por isso eu acabei escolhendo esse tom Fendi. Outros tons que dariam certo aqui também, areia, camurça, um bege antigo, esses tons envelhecidinhos, todos dariam certo aqui, tá? Então vocês podem usar bem tranquilos. Deixa eu ver aqui mais... Lindos, né, Gi? vai sair uma peça bem legal. Aqui, gente, então eu dei esse fundo, duas demãos em tudo, daquele jeitinho. Lixa uma vez, pinta, seca, lixa e pinta mais uma vez. Daí duas demãos são suficientes, porque cobre super rápido, essa tinta tem uma pigmentação super boa. Inclusive no site aqui do Bazar Horizonte vocês também encontram a linha da True Colors, tá? E todos os materiais que a gente está usando aqui hoje, vocês encontram lá. Que mais aqui? A Fátima achou o papel lindo, que bom. E eu sempre falo, gente, para quem acompanha as minhas lives, que quando a gente está fazendo algum trabalho com papel, o que é o ideal? Vamos trabalhar tudo que a gente tiver que trabalhar nessa peça de tinta,
para depois a gente poder trabalhar o papel, né? Para evitar que a gente suje esse papel. E o papel, uma vez sujo, normalmente a gente tem que retirar e fazer tudo de novo, certo? Então, por isso a gente tem esse problema, né? Então, a gente vai primeiro fazer as técnicas e no final a gente vai fazer o papel e a decoração, tá? Então, o que eu programei para essa peça? Eu programei para a gente fazer na lateral um espatulado, como se fosse uma leve demolição, combinando com as cores do meu papel aqui. Então, o que eu encontro no meu papel de cores de destaque? Se a gente for ver bem, esse fende, o branco, as letras que estão escritas em preto e o verde das folhas não são tons de destaque, são tons que complementam o nosso desenho, certo? O que está dando destaque aqui? É o lilás, né, aqui, e o azul da nossa flor. Então, o destaque desse papel, na verdade, são os elementos de chá, que aqui são brancos, mas esses detalhes em lilás e azul é que são, assim, o charme dessa cor, desse papel, né? São essas cores. Lígia, boa noite, seja bem-vinda. Maria da Conceição, seja bem-vinda. Cris, esse papel é um papel de decupagem da Litoarte, é o papel PDzinho que a gente chama, porque ele é bem menor do que o papel PD, tá? Então, para quem chegou agora, esse aqui é o PDZ 017, é um papel que ele é vertical e a gente vai usar uma parte dele aqui. Para quem adquirir esse papel, quiser fazer essa peça, pode fazer tanto com a parte de baixo, como com a parte de cima, que vocês vão ter uma peça super linda, né? Inclusive, recomendo, se vocês fazem até para vender, ou vão fazer presente para mais de uma pessoa, já podem aproveitar fazer 2 peças e já não tem sobra do papel aí, tá? Porque bandeja é uma coisa que sempre vende, é uma coisa que a gente sempre pode dar de presente, usa para organizar, né? Usa para decorar. Rita, boa noite, seja bem-vinda de Vitória. A Kátia tá dando um feedback bem importante aqui, tá, gente? A Kátia é uma aluna online minha aqui também, seguidora da página. Fiz uma compra no Bazar Horizonte no mês passado, tudo perfeito, entrega rápida e frete justo. Gostei muito. Que bom, Kátia, a gente fica bem feliz, mas o Bazar Horizonte, assim, sempre tem esse compromisso mesmo com o cliente, tem um preço muito bom também. Então, vocês podem aproveitar tranquilos aí, tá bom? Boa noite, Jane. Gente, eu separei 2 tintas para a gente trabalhar. Essa aqui é uma acrílica no tom lilás. Não é porque é acrílica, tá, gente? Eu só me baseei pelo tom. Eu queria um lilás clarinho, tinha na acrílica, peguei essa. E essa é uma chalk, que é um tom azul mais envelhecido, um tom azul um pouco meio vintage, digamos assim. Então, peguei essas 2 para a gente trabalhar. Não tem problema se você tem aí na sua casa PVA, ou chalk, ou acrílica, isso não vai interferir, tá? Eu quero que vocês se baseiem pelas cores. Vocês vão escolher 2 cores que combinem com o nosso papel, ó, azul e lilás, certo? Então, me baseei no critério da cor e não do tipo de tinta. Oi, Lu, boa noite, seja bem-vinda. O que nós vamos fazer aqui? Essa aqui é nova, tô abrindo ela agorinha. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos pegar uma espátula, gente. Nesse caso, tem que ser com uma espátula dessas, por quê? Quando a gente faz demolição, muitas vezes a gente pode fazer demolição com espátulas assim, ó. Com esse tipo de espátula que a gente usa para alisar o nosso papel quando a gente faz colagem, né, de scrap decor ou decupagem. Ou para quem usa isso aqui até para passar massa corrida, tampa furo de parede, essas coisas. Quando eu estou trabalhando com peças grandes de demolição, eu gosto de usar essa daqui, porque ela vai fazer manchas largas por causa do tamanho. Mas aqui a gente não vai ter essa superfície, nós vamos trabalhar por fora, aqui nas laterais. Então a gente tem que ter alguma coisa proporcional. Então estou pegando uma espátula menor, tá bom? Isa, seja bem-vinda, boa noite. Deixa eu ver se tem mais alguma mensagem aqui, que vai subindo rapidinho, às vezes eu não vejo. Então, como que eu vou fazer, gente? Eu não quero que o lilás seja o principal, tá? Eu acho que sempre para ambientes de cozinha, para bandejas, para essas coisas, o azul eu tenho a impressão que ele harmoniza melhor. Então, a gente vai deixar o lilás para menos
menos aparente para detalhes pequenos e a gente vai deixar predominar o azul. Então, por isso, eu vou fazer o lilás primeiro, porque depois o azul pode cobrir o lilás, que não tem problema, tá? A intenção é até que cubra um pouco, tá? Então, vamos lá. Vou pegar a minha espátula, pode ser qualquer espátula, ó, gente. Eu tenho essa, eu tenho essas daqui, plásticas também dão certo, tá? Com ponta fina, porque a gente vai usar a lateral, então não tem problema se a ponta é fina ou larga. Eu tenho essas que eu brinco que é de passar manteiga, né, que é a faquinha. Qualquer uma dessas aqui vai dar certo, tá? Então não se preocupem com a espátula. Aqui, o que eu vou fazer? Peguei a minha espátula, vou pegar aqui por baixo um pouquinho de tinta, a gente não pega muito, tá? Vou mostrar para vocês a quantidade, olha lá. Conseguem ver aqui? Olha como é pouquinho. E a gente vai vir na peça e espalhar isso de uma vez só, tá? A gente vai de uma vez só. Então, o que vai fazer o desenho aqui? Quanto mais tinta eu tiver na espátula, mais largo vai ficar essa projeção da tinta aqui. Quanto menos tinta eu tiver, mais estreitinho vai ficar essas faixas de demolição. A gente pode fazer indo para lá ou vindo para cá, como você preferir. Não tem, assim, uma regra específica, tá, gente? Olha, não, só pode fazer indo, só pode fazer vindo, ou tem que fazer uma faixa inteira. Não, você pode fazer, inclusive, pedacinhos, você pode fazer uma faixa inteirinha, de ponta a ponta, tá? Então, eu vou pegar esse aqui, vou começar mais aqui da borda, ó, e quando a gente vai, eu empurro e deito a espátula. Aí, olha lá o resultado que eu tenho, certo? A gente empurra e deita e ela vai esfregando essa tinta na lateral da peça. Isso aqui, gente, é muito orgânico, é muito do jeitinho que vocês vão fazer. Tem gente que vai ser super delicado, que acontece. Vocês estão reclamando que está travando? Vamos ver se melhora aqui. Isso agora, essas semanas, sabe? Foi? Eu troquei aqui, tá bem, assim, tá bem ruim de conexão essas semanas aqui. Aqui, gente, eu vou pegar a mesma cor. Dessa vez eu fui, né? Então agora dessa outra vez eu vou voltar e eu não vou começar bem lá no início. Eu vou pegar mais daqui da metade, ó, e vou vir. E ela vai fazer outro desenho, olha lá. Certo? Outro desenho. Uma coisa que eu sempre falo, eu acho bem legal a demolição, mas uma coisa importante da demolição, para vocês saberem, é para você, Fátima. Eu mexi aqui, troquei de Wi-Fi, que eu tenho 2, sabe? Para mim tá igual, mas talvez para você melhore aí, depois você me fala. Ó, aqui, às vezes eu uso o Wi-Fi aqui do ateliê, e às vezes eu uso o Wi-Fi que vem lá de dentro. Aí, às vezes, tem vezes que um funciona melhor, o outro funciona menos. Uma coisa bem importante, a gente não pode matar todo o fundo da nossa demolição, tá? Então, se a gente fecha tudo, perde o sentido. Aí não é uma demolição, aí eu estou espatulando por cima com outra cor. E eu vejo muito isso acontecer, o pessoal cobre tudo e fala que é demolição. A demolição, ela é a ideia de uma tinta que foi desgastando com o tempo, então ela não tá por igual. Não é para cobrir tudo, o fundo precisa aparecer, tá? Pode aparecer mais, pode aparecer menos, mas o fundo tem que estar ali, tá bom? Oi, Adri, boa noite, seja bem-vinda. Isa, depois me fala também se melhorou. Então, a gente vem aqui, ó, e puxa. Tá? Ó, por exemplo, aqui ficou menos, ó. Não tem problema, tá? Às vezes a gente faz de um jeito que a tinta acumula e fica um relevinho. Um relevinho também não vai ter problema. Só lembrem que quanto mais tinta a gente coloca, mais demora para secar. Então, isso a gente tem que sempre cuidar também, tá? Então, eu vou fazer aqui. Eu vou dar uma secadinha para a gente poder virar.
Então, olhem como fica delicado. Deixa eu só tirar um pouquinho da luz do ring light, senão vocês não conseguem ver. Olha como fica bem delicado, porque eu estou usando cores claras, tá? Quando eu quero fazer demolido bem rústico, bem envelhecido, em geral eu faço o fundo da minha peça com gel envelhecedor ou com uma demão de marrom, e aí eu venho com as cores contrastantes por cima, tá bom? Aí é outra forma de fazer, não tem só uma. Obrigada, viu, Lu? Obrigada. Deixa eu ver quem mais chegou aqui. Ah, um monte de gente chegou aqui, eu não tinha visto. Então, a Adri chegou, boa noite, eu tinha dado boa noite para ela. Depois veio Marcelinha, boa noite, assistindo de Piracicaba, seja bem-vinda aqui à página do Bazar, live da Litoarte. Regina, boa noite. Márcia, boa noite, Pati. Eni, boa noite todo mundo que está chegando. Ai, que bom que melhorou então. E aqui a gente vai seguir fazendo a mesma coisa. Da mesma forma como eu falei para vocês, é interessante que a gente não tenha, às vezes, uma tinta tão grossa, a ponto dela não correr e não espalhar, mas uma tinta muito mole, muito aguada também pode prejudicar, porque aí fica muito transparente, a mancha não aparece, tá? Então tem que ser uma tinta numa consistência normal, certo? Já te falo, tá, Shirley? A gente só usou o fundo até agora e essa lilás. Eu já mostro, dou uma recapitulada, uma resumidinha para vocês, tá? Isilda, boa noite. Então, vamos lá. Peguei aqui de novo. De lá para cá, a gente vem... Ó, esse ficou completamente diferente. Já ficou uma mancha mais inteirona. Não tem problema também, tá? Como eu falei para vocês, é muito do jeito que a gente deita aqui a espátula, de como a gente faz, tá? É bem orgânico mesmo, e a intenção é que não fique, de fato, tudo igual. Então, posso esfregar assim também, tá tudo certo. Aqui, eu esqueci que tem as laterais ainda. Eu vou secar, a gente já faz as laterais, e já vamos fazer a outra cor. Então, para quem chegou agora, eu fiz esse fundo aqui com um tom de Fendi, tá, gente? Eu usei uma tinta Restauro Chalk, que é uma tinta chalk. Mas, na verdade, vocês podem usar PVA, acrílica, a tinta que vocês estão acostumados, que vocês gostam, tá? Que tom que a gente vai usar? Tons assim, para combinar com o fundo do papel. Então, vai ser um tom de bege, um bege antigo, ó, para combinar com esse tom de fundo aqui. Vai ser um tom de camurça, areia, tons neutros um pouquinho mais bege, tá? Então, é isso que a gente vai usar hoje. Aqui, o papel que a gente vai usar é o PDZ 017, para quem chegou depois. Hoje nós estamos fazendo uma bandeja de chá. É esse aqui. Nós vamos usar a metade de baixo, mas a sobra do nosso papel tem exatamente a metade. Então, se vocês preferirem, vocês podem usar a metade de cima, que não tem o chá, e vocês vão ter uma bandeja mais neutra, tá bom? Então, no PDZ 17, para esse tamanho de bandeja, vocês têm duas opções, tá? E agora eu tô fazendo o espatulado, escolhi uma cor lilás, tá? Essa aqui é uma acrílica. Eu escolhi pela cor, não tem problema se ela é acrílica, se ela é PVA, se ela é chalk. O que vocês preferirem, vocês podem usar, tá? Dá super certo. E aqui vamos lá, vamos fazer mais umas manchinhas, tá? Eu expliquei, quem chegou depois e não viu, que eu tô começando pela lilás, porque ó, nós vamos sobrepor aqui um tom de azul. E eu quero que o azul fique mais evidente que o lilás. Então é importante a gente fazer de uma forma que, por exemplo, o lilás pode ficar mais escondidinho e eu fazer a demolição por cima com o azul, tá? Deixa eu ver quem mais tá aqui. Isilda, boa noite. Lindo papel, Paty. Eliana, boa noite. Luísa, seja bem-vinda. Que bom que melhorou a conexão, então. E o outro lado.
Estamos fazendo, pessoal, toda a parte de tinta primeiro, porque é o correto, tá? Pra gente lidar depois com a decupagem, com a peça bem sequinha, sem o risco aí da gente manchar, né? O nosso papel, cometer alguma falha que possa prejudicar. E como eu expliquei antes aqui, papel, depois que a gente mancha ou depois que a gente suja, não tem muito conserto, é difícil a gente conseguir recuperar. Daí a gente tem que arrancar, né, e fazer tudo de novo. Então, eu acho bem ruim. Então, vamos tentar fazer da melhor maneira possível aqui toda a parte de tinta primeiro. Gente, embaixo, se você quer fazer embaixo, eu gosto, eu acho que dá continuidade para o trabalho. Mas tem a questão do não aparecer, tem a questão da economia, tem uma série de outros pontos. Não tem problema nenhum vocês deixarem assim, tá? Ou se preferirem, como a borda aqui é escura, fazer um gel envelhecedor aqui embaixo, ou uma tinta marrom, por exemplo, também não tem problema. Vou secar e agora a gente vai fazer o azul. Boa noite, Valéria, seja bem-vinda. Boa noite, Laura. Linda estampa, né, Eni? Eliana, boa noite. Oi, Cláudia, tudo bem? Seja bem-vinda, querida. Então, não precisa nem lavar a espátula, tá, gente? Em geral, eu deixo um paninho aqui. Esse aqui é o paninho, aqueles que a gente deixa de limpar a bagunça. Só tira o excesso mesmo da tinta. E aí a gente já vai passar para o azul. Para vocês que chegaram depois, só para explicar, eu escolhi o azul e o lilás para contrastar com os elementos principais da folha, tá? Então vai ficar nos tons desses elementos principais. O azul, eu peguei esse tom mais vintage, esse aqui é um azul retrô da Schalk, ó. Azul retrô. Mas vocês também é a mesma coisa, podem pegar um tom de azul às vezes até mais claro, tá? Podem escolher, deixa eu só abrir aqui que tá saindo um farelinho. Vocês podem escolher, de acordo com a preferência de vocês, um tonzinho vintage ou mais clarinho, e aí a gente vai trabalhando. Gente, aqui, ó, na pontinha da espátula, mesma coisa. A tinta Schalk, ela é um pouco mais fechada que as outras tintas. Então, é bem interessante que a gente tome cuidado para não fechar completamente a peça também, né? A gente fazer detalhes, mas não fechar toda a pintura aqui. Então, vou começar por aqui que tá vazio, ó, tem um espaço. Daí a gente vem cobrindo um pouquinho do lilás em alguns pontos, tá? Não precisa cobrir tudo. Aqui ainda ficou faltando, quero completar um pouquinho. Eu vou sujar só a pontinha da minha espátula, ó. E a gente vem e, ó, trabalha aqui. Isso aqui, gente, já é o suficiente. Já é o começo da nossa demolição, que vai ficar bem bacana. Vou virar aqui e fazer esse lado, daí eu já seco de 2 em 2. Então, aqui. Ó. Olha que padrão bonito que fica. Vou fazer aqui que tá um pouquinho vazio. Dessa forma. Vamos secar. Vamos fazer do outro lado. Valente, boa noite. Boa noite, Dani, seja bem-vinda. Paty, não, mas não é. É simples, é só tomar cuidado, né? Com algumas coisas, ó. Então, a gente vem, gente, deposita na espátula, de uma vez só. É bem orgânico aqui, ó, a forma como fica o nosso desenho, tá? Ó. A gente pode fazer daqui para cá, de lá para cá, não tem problema quanto a isso.
Eu não gosto muito quando fica, às vezes, uma linha reta assim. Então, muitas vezes, quando fica, gente, eu venho aqui, ó. Deixa eu fazer aqui que tá faltando. Eu venho aqui e eu dou uma corrigida, tá? Venho com a pontinha da espátula e tiro essa linha reta aqui, ó. Pronto. A linha reta, ela me incomoda um pouco. E agora vamos para cá. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Valéria achou o papel bonito, muito bem. Boa noite, Maristela, seja bem-vinda. Marleuda, boa noite. Lindo, né, Paty, esse papel? Silvia Burato, boa noite. Raquel. Silvia Limoeiro. Boa noite a todos vocês que estão entrando. Gente, vocês têm que olhar com mais paciência o cartazinho, tá? Boa noite, Laura. No cartazinho, oi Beatriz, boa noite, seja bem-vinda. No cartazinho sempre vai ter o símbolo da onde é a live. Se ela é no Insta ou se ela é no Face, tá? Então sempre procurem, olhou lá no cartazinho a data da live, o que está acontecendo aqui, pessoal, que as meninas estão falando. Como eu faço outras lives para a Litoarte, né, para o canal da Litoarte mesmo, para o meu canal, às vezes as lives são no YouTube e às vezes elas são no Insta. Daí às vezes as meninas confundem um pouco e não me acham. Sempre prestem atenção no cartazinho que vai estar o símbolo da onde é, tá? Daí é mais fácil de vocês acharem. Ó. Então aqui, aqui, aqui e aqui. De início, gente, tudo parece uma grande bagunça, mas no final dá certo, tá? O que eu costumo fazer? Deixa eu secar aqui. E nós vamos pegar um pincel de cerdas duras, de cabo amarelo, pegar uma tinta branca, que eu não deixei aqui, porque eu esqueci. Então lá vamos nós pegar um branquinho. Peguei um branco mesmo, pode ser um off-white, tá? Pode ser qualquer outro tom assim clarinho. E nós vamos pegar pincel de cerdas duras. Vou pegar um papel toalha limpo aqui, pra gente tirar o excesso. Opa! Tira bem esse excesso, tá? E a gente vai fazer uma patinazinha seca em tudo para suavizar essas cores. Porque a gente, na verdade, quer o quê? Quer uma peça mais delicada, né? Então, uma das formas que a gente tem de suavizar é através de uma patinazinha branca. Eu tô fazendo ela cruzada, primeiro nesse sentido, depois nesse sentido, certo? Então, isso aqui já vai suavizar bem aqueles tons que estão ali. Aqui é a mesma coisa, vamos fazer primeiro assim. Peraí que eu tirei demais agora. A gente vai fazer primeiro na horizontal, depois na vertical. E a gente vai fazer isso em todas as partes onde a gente fez a nossa demolição, tá? Então, aqui e aqui. Olhem como dá uma boa apagada nos tons mais vibrantes. Estão vendo a diferença? Ó. Como a gente fez sequinho, pode encostar aqui na mesa, não tem problema. E vamos lá. Na horizontal. E depois na vertical. Dessa maneira. Tudo isso daqui a gente está fazendo para que a gente tenha harmonia com o nosso papel, né? Para que a decupagem não seja realmente só um papel colado, tá? Para a gente ter uma técnica bem legal que vai trabalhar junto com esse nosso papel aqui.
Fiz isso. Deixa eu ver se vocês estão com alguma dúvida. Ele dá uma boa suavizada. Ó, é uma pátina seca, tá? Ela vai suavizar os tons que a gente passou aqui. Oi, Sueli, boa noite. Não se preocupa, não. Ah, Valéria, é o costume, né? É o costume. Oi, Kátia, boa noite. Que bom te ver por aqui. Ó, a Kátia falou que ela se adaptou melhor para fazer espatulado com cartão de crédito. É uma opção também, tá? Como é a opção dessa espátula grande que eu falei para vocês. Tem gente que se adapta melhor com outros materiais, né? Mas todos servem, tá? Não precisa ser especificamente uma determinada espátula. Glória, boa noite, seja bem-vinda. Aqui, gente, eu vou jogar um secador. A pátina tá bem sequinha, mas só para garantir. E agora a gente vai fazer um processo aqui bem tranquilo, que é pegar um pouquinho do nosso gel tabaco, deixei um frasquinho aqui, bem pouquinho, tá? A gente não vai precisar usar muito. Pegar uma esponjinha, o lado amarelo, tirando bem o excesso, tá, gente? Ó, tô até passando nas laterais do potinho para ficar com pouca coisa. E a gente vai dar uma envelhecida aqui. Daí vocês vão ver que esses tons começam a ficar em harmonia e integrados, né? Com o tom do nosso papel. Fica mais próximo do nosso papel. Ó, para quem não viu o papel, ele vai ficar mais próximo desses envelhecidos aqui do papel. Vai fazer isso nas 4 faces da bandeja, tá? Podem ver que eu não tô nem recarregando para fazer aqui, ó. Porque a gente vai dando essa escurecida para ela ficar com um arzinho mais vintage também. Vou secar. Aqui, vou pegar um pouquinho lá. Também vou tirar todo o excesso. Gente, aqui, se você quer uma técnica mais tradicional também, pode fazer um listrado, pode fazer só um stencil, pode fazer uma série de técnicas básicas que a gente trabalha aí, tá? Esse aqui é realmente para trazer um diferencial, assim, fazer alguma coisa diferente mesmo do tradicional, tá? Fiz isso, secamos. Como é uma técnica de demolição, que é uma técnica rústica, agora eu vou pegar uma lixa mais grossinha. Vou pegar uma lixa 220 e nós vamos lixar, tá? Gostou, Marli, da técnica? Que bom. A Silvia também. Oi, Ju, obrigada. Bom saber que você está gostando. Papel é PD, Sueli, você chegou depois, né? É o PDzinho 017. Então, para Sueli, ó, e para quem chegou depois, é um papel PDzinho num tema chá que nós estamos trabalhando. Lixa 220, gente, ela arranha, então não precisa pôr força, tá? A ideia é que a gente tenha um acabamento rústico aqui, mas se a gente colocar mais força ainda, a Dani também gostou. Oi, Lourdes. Boa noite, seja bem-vinda. Se a gente colocar ainda mais força na lixa, a gente vai fazer um arranhado muito grosseiro, tá? Então é aqui, ó. Com a mão leve, só para dar o desgaste. E aí, sim, agora, nós vamos trabalhar o stencil aqui, tá? Olhem como é rápido, bem tranquilo, né?
A ideia não é a gente machucar a peça, né? Ou retirar muito do que foi feito. Tira o pozinho. Vamos fazer agora um stencil. O stencil que eu separei para a gente trabalhar foi o STB 052, STB 052, que é esse aqui, que é um stencil que a gente pode trabalhar como um stencil negativo ou como um stencil normal, tá? Ele é um stencil que permite trabalhar das duas formas por esse desenho rendado que ele tem aqui. E, coincidência ou não, ele serve certinho na borda aqui, ó, da nossa peça, na lateral da nossa peça. E o que nós vamos fazer aqui agora? Eu vou tentar deixar o mais reto, eu ia falar o mais rápido, imagina. Eu vou tentar deixar o mais retinho possível aqui. Acho que assim tá melhor, porque tem um levantadinho ali, tá? Por isso que eu virei. Esses stencils eu já usei tantos que alguns já tá na hora de substituir. Então, vamos deixar aqui. E vou pegar um gesso acrílico. A gente vai fazer uma texturinha com um gesso acrílico. Por que não com PVA? Porque com essas cores intensas embaixo, se a gente for fazer esfumado com PVA, não vai aparecer, tá? Então, por isso, é melhor a gente fazer com gesso ou textura. Se você prefere massa acrílica, tá? Massa de modelagem, né? Aí você pode fazer tranquilo. Tá gostando, Isa? Que bom! A Marleuda diz que tá lindo esse papel. Todo mundo gostando aqui do papel. Oi, Ilza, boa noite. A Lilian adora, né, Lilian? Técnica mais rústica um pouquinho. Quem mais que tá gostando? A Lourdes também tá gostando. Então, vamos lá. Gente, gesso acrílico, ele já vem branquinho. Já é um finalizador. Peguei lá com a parte de baixo da minha espátula e já vou devagarinho aplicando, ó, de dentro para fora, fazendo o nosso rendado aqui na lateral da bandeja, tá? Não peguei uma quantidade muito grande. Deixa eu só limpar aqui, senão vai cair para dentro da bandeja. Não peguei uma quantidade muito grande, só o suficiente aí pra gente trabalhar. Segura um pouquinho e vem. Ó. Bem esticado, tá? Esticadinho pra gente não ter problema. Eu acho que é do Léo, filha. É dele. Ó, aqui, se tiver algum gruminho, ó, às vezes fica, porque, na verdade, o que acontece, gente? Comigo, né, acontece. Porque eu faço muita live e os frasquinhos ficam aqui abertos. E aí eles começam a secar na boca do frasco, tá? E às vezes faz umas bolotinhas. Para vocês que usam menos e não deixam o frasco aberto muito tempo, já não acontece, né? Então, ó, vou nivelar de dentro para fora, de dentro para fora, certo? Vou segurar bem aqui na pontinha onde não pega o desenho. E aqui eu vou puxando e retiro, tá? A gente não vai fazer o outro lado, porque eu não vou sair daqui agora lavar esse stencil, tá, gente? E pra gente fazer, teria que lavar. É a marmita, filha, a lancheira do Léo. Ó. Perfeito aqui, perfeito aqui. Ficou ótimo, gente. Então, aquela pintura que está embaixo, que estava aquela bagunça de cores, que fica aquele efeito diferente, ela não predomina no trabalho, tá? Fica muito delicado o nosso efeito, olha lá. Eu vou mostrar de perto para vocês. Vou virar o ring light aqui, que muitas vezes o reflexo dele atrapalha bastante para vocês verem. Olhem como as cores, elas ficam lá no fundo, estão vendo?
o degradê lá no fundo. E aí, por isso que eu envelheci antes, tá? Desculpa, gente, que a minha garganta tá. Tanta live, semana passada foram 4, uma atrás da outra, então garganta reclama um pouco. Ó, aqui, gente, então o que que acontece? Por que que a gente envelhece o fundo? Porque quando eu envelheço o fundo, eu vou ter um destaque aqui na parte de cima da parte branca. Ah, mas eu preciso deixar tudo branco porque o papel é envelhecido. Tem branco no papel também, mas como aqui tem bastante branco, a gente pode, depois de bem seco, envelhecer os cantinhos, fazer uns envelhecidos na base de alguns desenhos, tá? Envelhecer um pouquinho, depois lixar, que também vai fazer parte da demolição. Então, é muito bacana. Eu vou secar aqui porque o gesso costuma secar bem rapidinho, para a gente fazer já a nossa decupagem, tá? Olha, ele perde o brilho quando a gente seca, tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando, para a gente continuar. Zaneide, boa noite, seja bem-vinda. Helena, bem-vinda. Ilza, o que a Kátia falou? A Glória achou o stencil lindo. A Kátia disse, nem respiro até levantar o stencil, mas sempre fica perfeito. Mas, gente, o risco sempre tem, tá? A gente faz com o maior cuidado. Eu tenho anos de prática, difícil dar errado, mas às vezes dá, tá? Ainda bem que quando dá, nunca é nas lives. Mas às vezes dá, e não tem o que fazer, deu? Não tem que sentar e chorar, né? Passa a espátula, passa uma esponjinha, faz tudo de novo. Se precisar, refaz o fundo, vamos que vamos. Obrigada, Célia. Isa, Dani. A Lilian também gostou. O fundo fica bem sutil, entendeu, Gi? Porque no começo dá uma impressão que vai ficar aquela bagunçarada de cor, né? Aquilo vai ficar estranho. Não fica, não. E eu vou ensinar um envelhecimento aqui para vocês que eu vou fazer. Então, vocês memorizem bem assim, sem envelhecimento, que de repente vocês gostam assim, não precisa fazer, tá? Mas eu gosto envelhecido, então daqui a pouco eu vou fazer um envelhecimento aqui. A Lourdes gostou, a Fátima, ó, a Valéria, dá um medo. Ivanilda tá aqui, boa noite. Quem não sabe usar, Ilza, é treino, viu, Ilza? Segue segue as lives, vai dando uma olhadinha nas dicas, porque tudo é prática. Beth, boa noite. Ah, Ivanilda, obrigada, viu? A Isa diz que adora o stencil, mas ainda não aprendeu bem como utilizar o stencil negativo. Gente, para quem tem dúvidas de stencil negativo, ó, tem uma live minha no meu canal, tudo com stencil litoart. A maioria deles vocês encontram no site do Bazar Horizonte, se vocês quiserem adquirir. O meu canal é como escreve o meu nome, Thaís Rocha, tá? @Thaís Rocha, lá no YouTube. O vídeo que está o primeiro de abertura é um vídeo de stencil negativo, que eu deixei lá pela grande procura de muitas pessoas. Esse vídeo tem tudo explicado, do começo ao fim. Quem tiver interesse, dá uma olhadinha lá, deixa um recado para mim, que tudo isso é treino, tá? Norma, estamos aqui nos 70% agora. Que bom que vocês gostaram. Gente, fiquei muito feliz. Ivanilda, eu fico bem feliz. Obrigada. Karen, boa noite. Rose, obrigada. Stencil lindo. Todo mundo gostando. Cris, faz sim e fuça lá no meu canal, porque tem outras formas de fazer e tem outras lives lá, tá? Gente, então agora, deixa eu só ver se isso aqui tá seco. Mais ou menos, mas eu vou fazer com cuidado, ainda tá um pouquinho úmido aqui.
mas a gente vai trabalhando com cuidado para não perder também tanto tempo, tá? Então, agora, o que eu sempre falo, né, nas minhas aulas e nas lives, sempre a gente vai trabalhar com a decupagem quando toda a nossa parte de tinta estiver pronta para evitar sujar e perder o nosso papel, ter que refazer, tá? Esse stencil rendado que vocês viram, eu pretendo fazer ele aqui e atrás. E aqui eu não vou fazer. Aqui eu vou deixar ele mais rústico dessa maneira. Porque aí aqui vai o sisal, que provavelmente eu vou colocar. Aqui provavelmente eu vou pôr um pezinho. Então vai ser legal esse contraste, tá? Aqui eu vou colar no fundo, então, o papel. Daí olha como fica uma combinação de cores bacana, gente. Olha as cores do papel e o meu papel e essa lateral toda trabalhada, toda rendada, certo? Papel PD, gente, vamos lá. Muita gente tem dificuldade, alega que enruga muito, que não consegue trabalhar e etc. Mas é aquilo, para tudo a gente tem uma solução, né? E no caso do papel PD, se você tem dificuldade de trabalhar com ele assim como ele vem, né, o papel limpo, sem nenhum tratamento, saiba que se você aplicar uma demão de goma laca incolor em cima desse papel com pincel macio, aplica uma camada de goma laca, você vai aumentar a espessura do papel e vai impermeabilizar esse papel, fazendo com que ele absorva menos umidade. Isso vai facilitar muito a sua colagem, vai diminuir muito a chance de você fazer as ruguinhas que a gente sempre se incomoda, né? Tem gente que não liga, tem gente que se incomoda muito, tá? Então, eu não vou passar a goma laca aqui, mas quem tiver essa dificuldade pode passar tranquilamente, porque ele vai deixar uma camada um pouquinho mais espessa aqui, tá? Obrigada, Rita. Ilza, eu fiz uma demolição, mas depois que a live acabar, ela fica gravada aqui. Você volta e assiste o comecinho para você entender, tá bom? Obrigada, Glória. Fico muito feliz. Cris, boa noite. Deixa eu ver quem mais que tá aqui. Ah, as meninas falando que tá lindo. Gente, eu só esqueci de pegar. Esqueci não, eu acho que com o secador voou um plástico que a gente vai precisar para alisar essa decupagem. Então, isso é bem importante, vocês manterem um plástico. Eu gosto desses que são mais macios, assim, mais grossinhos, sabe? Ajuda muito a gente na hora de alisar e não machucar esse papel, porque senão, às vezes, se a gente alisa ele um pouquinho úmido, que muitas vezes acontece, a gente rasga por conta da umidade, né? E às vezes, se a gente pressiona demais, a gente tira a cor. Sabe quando ele fica desbotado de tanto esfregar? Acontece também. Então o plástico, ele nos dá uma segurança maior aí na hora da gente tirar as ruguinhas, tirar as bolhas. Da mesma forma que a gente usa com guardanapos, tá? Quando a gente cola guardanapos, a gente também precisa desse cuidado por ser um produto muito fino. Aqui não é diferente, tá bom? Demolição nas laterais, Norma. Obrigada, viu, gente? Que bom que vocês estão gostando. Eu costumo fazer as coisas, gente, acho que até pela prática, né, muito a olho. Então, por exemplo, eu vou colar isso aqui, eu posiciono e eu já sei onde eu tenho que passar cola, né? Nesse caso, se você tem dificuldade, posiciona seu papel, aí você levanta uma das pontinhas, ó, sempre faço isso. Se tiver dúvida, faz um pontinho aqui, ó, com lápis, só para você saber mais ou menos aonde você vai passar cola e aonde você vai posicionar o seu papel. O pontinho vocês fazem para dentro, para ele não aparecer, tá? Na colagem do papel. Aí fica ali os pontinhos, a gente já sabe. Aqui, a gente pode colar com cola gel decupagem, que eu gosto bastante por ser uma cola, deixa eu pegar a minha aqui, com menos água na composição. Então, ela é uma cola que não favorece tanto a formação de rugas e bolhas, tá?
Bazar Horizonte trabalha também com esses produtos, então vocês deem uma olhadinha se quiserem adquirir tudo no site. Mas pode usar também, se vocês preferirem uma cola branca, não tem problema, tá? Dá para usar da mesma maneira. Vou deixar aqui para ficar mais fácil de vocês visualizarem. A Marli falou, não faça decupagem sem plástico, porque dá muito mais segurança, né, Marli? Isso aí. Então, o plástico é o nosso grande aliado nisso. Gente, podem ser generosos na quantidade de cola, tá? Vamos espalhar. Vou começar mais pelo meio, para deixar as bordinhas só com o que mais precisa ali. Ó, mais um, os potinhos com tudo aberto. Agora aqui, ó, gente, eu tô unindo aqueles pontos que eu fiz, ó. Para não sair muito da gravura. Apesar de que, dessa forma que eu faço aqui, como eu vou usar depois um verniz acetinado, esse verniz tira essas marcas de brilho da cola, que ficam para fora, às vezes, do papel. Mas tem que ver se no material que vocês usam também é assim, tá? Porque senão fica aquela marcação brilhante de cola, tá? Então a gente evita ultrapassar muito as margens aí do papel. Apliquei a cola em tudo. Se você tem dúvida quanto à aplicação da cola, você pode também passar um rolinho de espuma para nivelar. E agora vamos lá. Vou posicionar o meu papel lá onde eu defini, ó. Ajusta o comecinho dele lá onde você definiu aqui. Eu não quero que o pontinho apareça. E a gente vem posicionando esse papel. Como ele é maior, a gente tem que ir assentando, mas não precisa ter medo, ó. A gente consegue assentar. Bem aqui tem uma bolinha, deixa eu ver o que é. Não sei o que é, mas tinha uma bolinha. Assentei o papel, num primeiro momento ele fica com cara de enrugado. Aí a gente vem com o nosso plástico. Você pega um paninho macio e limpinho e a gente começa a empurrar todas as bolhas, todas as ruguinhas aqui, ó, de dentro para fora. E aí ele começa a ficar bem legal, da forma que tem que ficar, bem posicionado, ó. A gente vem empurrando. Por isso, o plástico, gente, é tão importante aqui. Porque a gente consegue fazer essa força, a gente consegue empurrar, a gente consegue ter uma boa colagem com segurança, tá? Sabendo que esse papel não vai rasgar, sabendo que esse papel não vai desbotar de tanto a gente esfregar, porque às vezes a gente fica fazendo isso aqui, né? Para tirar uma ruga ou uma bolha. E aí quando a gente fica fazendo isso, nesse processo, a gente com tanto atrito, a gente raspa a superfície do papel. E aí quando a gente faz isso, infelizmente a gente estraga, né, a pintura de cima do papel, a impressão, tá? Então a gente tem que ir fazendo com bastante calma. A gente vem e vai olhando contra a luz, né? Ó, vou levantar, tô vendo que tem umas ruguinhas aqui, ó. Aqui tem ruga. E a gente vem retirando, tá? Em papéis mais estampadinhos como esse, muitas vezes é mais difícil da gente detectar se ficou uma ruguinha, se tem um errinho, tá? Mas em papéis muito lisos, acaba ficando bem perceptível quando não é tão estampado, tá? Deixa eu ver aqui o que faltou.
Aqui tem uma teimosa. Aqui, ele é um papel que ele é todo também já envelhecido e com muita renda, muita dobra. Então, tem algumas partes do papel que ele já tem o desenho da dobra. Então, fica bem no estilo, bem tranquilo. Ele tem um estilo bem vintage, tá? Ó, sempre tomar cuidado com os cantinhos, tá? Que é pra gente não ter problema. Principalmente, ó, que tem um mais teimoso, a gente tem que tomar cuidado com esses principalmente, tá? Sempre com plástico para fazer pressão. E quando a gente cola, como eu falei para vocês, e a colinha sai fora aqui, ó, ela fica brilhante, tá? Na borda do papel. E aí a gente equilibra com o verniz. A gente consegue retirar com o verniz. Então aí a gente já vai tendo o nosso trabalho, ó, finalizado praticamente. Aqui ainda ficou, ó, agora sumiu. Então, à medida que essa colinha vai secando, essas ruguinhas também vão retraindo, ó. Algumas sobem, desaparecem, mas já fica mais tranquilo, tá? Eu vou secar com o secador. A Regina tá rindo, cara de enrugado. Mas então, Regina, sabe por quê? Porque realmente aqui, ó, ele é como se fosse um papel amassado aqui nesse fundo. Deixa eu ver as perguntas de vocês. A Jaque tá perguntando, daria para pôr vidro líquido nesse papel? Daria, Jaque, pode pôr normal. O que eu recomendo é aqui, terminei de colar, passa uma camada de verniz, tá? Bem passada, verniz normal, acrílico, aguarda a secagem e já pode usar o vidro líquido ou a resina, tá? Maria Aparecida, não é um papel de guardanapo, tá? Ele é um papel de decupagem, ele é esse papel aqui, ó, certo? Ele é um papel de decupagem. Lourdes, obrigada, que bom que você gostou. Oi, Gisele, boa noite. Esse papel, Gisele, você pode ou não molhar, tá? Só que se molhar, eu nunca recomendo que faça igual o Slim Paper, que a gente afunda na água. Se você for molhar, eu recomendo que seja feito mais assim, num pano úmido, entre duas faces do pano úmido, tá? Aí ele fica bem umedecido, aí a gente faz a colagem, porque senão ele pode rasgar quando a gente vai, é, quando a gente vai tirar essas rugas. A Regina falou que tá rindo porque é a cara dela. Muita harmonia, né, Ilse? Que bom que deu. Ó, sequei. Gente, quando seca, ele retrai novamente, então às vezes alguma ruguinha, ficou uma ruguinha aqui, mas aqui na live não tem muito o que fazer, tá? Porque aqui eu tenho que ter uma correria, né? Que eu não precisaria ter fora da live, tá? Uma ali ficou, mas não tem problema também, né? Trabalho artesanal não é... Eu vou mostrar para vocês onde ficou. Trabalho artesanal não é industrial, então algumas intercorrências nós teremos. Ó, bem aqui, não sei se vocês conseguem ver, peraí. Aqui, ó, bem aqui onde tá meu dedo, ficou uma ruguinha, tá? Dobradinho. Mas, como o papel é todo floral e é muito vintage, também se dilui, tá? Então não se preocupem tanto. Vou dar mais uma secada aqui pra gente trabalhar o envelhecimento. Vou falar do verniz e a gente já vai decorar.
Uma coisa que eu sei que vocês gostam, que dá para fazer aqui no fundo, né? A maioria que está aqui já me falou que gosta. Um craquelado incolor também fica muito bonito. É mais barato do que um vidro líquido. Entra nesse envelhecido do papel, tá? Então fica legal também. Gente, vamos lá. Eu vou agora falar para vocês sobre o verniz, tá? O verniz vai ser o verniz da preferência de vocês. Pode ser um verniz acetinado, como que eu vou passar agora. Pode ser um verniz fosco, brilhante, aí vocês que definem, tá? Obrigada, Marcelinha. Faz, Gisele, marca a gente depois. Maria Aparecida, aqui no site do Bazar Horizonte, bazarhorizonte.com.br, tá? Então aqui, deixa eu ver se eu tenho o meu godê pra gente colocar. Isso. Pessoal, quem quiser, eu convido também amanhã às 19 horas. Tem live no meu canal do YouTube. Os produtos que eu vou utilizar amanhã vocês encontram aqui no site do Bazar Horizonte também. Então, se você quiser aprender um pouquinho mais, conhecer um pouquinho mais dos produtos da LitoArt também, amanhã tem live lá no meu canal. Ó, gente, aqui eu estou impermeabilizando com verniz acetinado. O verniz acetinado ele não deixa brilho, ele protege, deixa um aspecto aveludado na peça, mas sem brilho, tá? Não me fugiu a palavra. Eu vou esticar aqui o verniz, tá? Com o rolinho de espuma para tirar as marcas. Vocês vão ver que fica bem tranquilo aqui. E vou secar. Enquanto aqui seca bem, gente, aqui dentro a gente pode usar ou esse verniz acetinado ou verniz da preferência de vocês. Uma coisa que eu gosto de fazer aqui, é um opcional, é pegar o gel tabaco, pegar aqui o meu pincel de cerdas duras. A gente vai tirar bem esse excesso, tá? Vai deixar bem sombreadinho. E vamos, ó, pulou uma bolinha aqui. E vamos sombrear um pouquinho a lateral toda da minha folha. Na verdade, a gente pode fazer isso depois de colado, que não tem problema nenhum. Pode fazer antes de colar também, tá? Eu gosto de fazer muitas vezes depois, porque já sombreia um pouquinho essa borda que fica aqui. Já fica com uma carinha mais de envelhecido, né? Que combina também com todo o resto do projeto, tá? Se vocês tirarem todo o excesso, fica bem sutil, não pesa na peça, fica bem legal. Então, a gente vem fazendo esse movimento, ó, eu nem repus o produto, porque é bem delicado, para não escurecer muito, né? Senão, às vezes, a gente vai fazer um envelhecido e sem querer a gente deixa com cara de borrado. Aí não fica legal, né? Então, a gente faz esse envelhecidinho de borda. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Olha lá, tá? Faz esse envelhecidinho de borda aqui. E depois verniz. Oi, Shirley. Esse verniz protege da umidade como o verniz geral? O verniz geral é um verniz à base de solvente. Então, ele vai proteger de uma forma bem mais profunda, tá? Mas, em geral, se for só para uso, eu vou usar para servir alguma coisa realmente aqui, para colocar uma xícara, apoiar alguma coisa, e preciso depois limpar, passar um paninho úmido. Pode usar o verniz acrílico, não tem problema, tá? Mas o verniz acrílico ele é um pouquinho menos resistente que o geral, tá? Mas a vantagem é que ele é à base de água, daí não é à base de solvente. Esse acetinado, ele fica com acabamento sem brilho,
Não completamente fosco, mas praticamente sem brilho, e ele fica bem uniforme, ele equilibra o brilho na peça, sabe? Então, vou passar aqui o meu verniz, ó. Um detalhe, gente, muitas vezes, quando a gente vai aplicar o nosso verniz aqui, como eu tô fazendo, pode acontecer de subir bolha, tá? Porque umedece o papel e aí sobe uma bolinha. Mas normalmente quando a gente seca, isso já se desfaz. Então, se acontecer com vocês, não se desesperem que tá tudo certo, tá? É só o papel que tá trabalhando de acordo aí com a umidade. Então, a gente vai aplicar em tudo. O acabamento vai ficando bem bonito. Ó. E eu sempre aliso com um rolinho para tirar possíveis marcas aí de ruguinhas, de pinceladas e etc, tá? Ó, aqui não subiu nenhuma ruguinha, tá ótimo. Vou secar. Depois tem que passar nas laterais também, tá? Depois, gente, eu vou pôr outros enfeites nessa peça, tá? Eu vou pôr o sisal aqui, vou pôr pezinho. Aí vocês podem acompanhar como eu sempre faço. Sempre coloco a peça pronta lá no meu Instagram, tá bom? Cris, na verdade, esse papel você pode impermeabilizar e selar com a cola ou não. Como o verniz acetinado, sempre o impermeabilizar com a cola acaba sendo um opcional, tá? Às vezes eu faço quando eu percebo que é uma peça que vai ficar muito próxima de umidade ou quando é uma peça que eu percebo assim, o papel é muito grande e a hora que eu colocar o verniz, esse verniz vai hidratar demais a folha. Só que aqui eu não estou usando toque de seda, que ele tem essa característica muito líquida. Aqui eu estou usando acetinado um pouquinho mais grossinho. Então aqui eu não passei, mas você pode selar. Guardanapo e slim paper eu sempre selo, tá? Sempre, sempre eu selo. Guardanapo e slim paper. O decoupage não precisa você selar, ele aguenta bem só o verniz depois, tá? Ó, a Ivanilda falou, pelo menos essa técnica de não se desesperar eu já aprendi. Realmente desaparece tudo mesmo, é isso aí. Desaparece na volta, tá? Isso, Gi, o acetinado ele tem esse efeito natural. Olha como que ficou aqui, ó. Tá? Você não vê brilho na peça, tá? Ele fica um efeito natural, parece que não foi feito nada. Obrigada, Nádia. Eu gosto também, Marcelinha, do craquelin incolor. Posso mostrar assim, ó. Verniz acrílico, acetinado, tá? Vocês podem ver sempre aqui do ladinho no rótulo se ele é acetinado, brilhante ou fosco, tá? Vou ensinar para vocês uma técnica que eu já ensinei esses dias na live lá do canal. É uma técnica de envelhecimentos. A gente pode fazer de duas formas. Eu vou fazer com cera, tá? Usando betume da Judéia em cera e cera incolor. Se vocês preferirem, vocês também podem fazer direto com gel envelhecedor ou com betume, tá? Então, esse aqui, eu vou pegar o paninho. Só deixa eu achar meu outro paninho de cera aqui. Tá aqui. Eu vou pegar o paninho, eu sempre gosto de fazer o seguinte, ó, com a mão mesmo. Eu vou pegar um pouco da cera incolor, porque a cera incolor ela suaviza, ela age como se fosse um diluente, tá? E eu coloco normalmente até direto aqui no potinho de betume, ou você coloca num isoporzinho, tá? E aí você vem com o betume da Judéia em cera e mistura ele com essa cerinha. Por quê? Essa cerinha vai clarear ele um pouco. Embora ele esteja extremamente preto aqui, não é assim que ele fica na peça, tá? Então não se desesperem, porque ele não é preto desse jeito. Ó, e aí eu venho, aplico em tudo, dessa maneira.
Podem deixar acumular um pouquinho nos meinhos, se vocês quiserem, tá? E a gente vai ter aqui um envelhecido. Só que eu não gosto completamente envelhecido. Eu sinto falta daquele contraste branco. Então, eu vou vir com uma parte sem nada. E, ó, eu vou lustrar que aqui o excesso do betume já vai sair, ó. Só que, gente, para fazer isso tem que estar bem sequinho. E depois, eu venho com um paninho limpo, só com a cera limpinha, porque a cera ela vem, ó, clareando e retirando os excessos de betume. E aí ele vai ficar com esse envelhecido mais nas bordas, ó. Vai tirar aquele branco homo que eu brinco aqui, tá? E vai deixar um envelhecido bem suave combinando com o nosso fundo, certo? Ah, tirei demais, queria mais, volta com betume, não tem problema. E se vocês forem fazer com o gel envelhecedor ou o betume à base de água, vocês vão fazer como eu fiz com a esponjinha, vão deixar secar e vão dar uma lixadinha, tá? Já é o suficiente. Então, olhem como fica bem harmônico com relação à nossa peça, tá? Olhem que bacana que fica, né, o nosso projeto, certo? E que mais que eu decidi fazer aqui, que eu queria fazer um frufru, e eu vi um aplique, que enquanto eu falei, eu preciso usar, se eu não usar, eu não vou ter sossego. Eu quero mostrar para vocês. É esse aqui, ó, é o APM8 1358, é esse bule, tá? Com o chazinho e os bolinhos pro chá. Eu quero colar ele na lateral, só que é um pouco mais alto que a lateral, ó. Quero colar ele aqui, porque ele vai combinar com a nossa parte de dentro. Só que ele é um pouquinho mais alto aqui atrás. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou pintar aqui da mesma cor da bandeja, tá? Com o fende. Então, eu vou pegar um pouquinho do meu fende. Eu já vejo as perguntinhas aí, tá, gente? Vou colocar aqui na bandeja. E aqui a gente pode pintar com rolinho, com esponjinha, como vocês preferirem. Vou pegar um rolinho e vou pintar atrás, tá? Porque ele vai aparecer quando eu levantar ali a bandeja. E não tem problema que apareça o verso dele, desde que não esteja cru, né? Que esse verso esteja pintadinho, ó. Então, a gente faz dessa maneira para ter um acabamento mais legal. Aqui eu tô fazendo rapidinho. Em casa, vocês cuidem para não sujar as laterais, tá? Vou virar para cá. E vamos colocar ele aqui nesse cantinho. Dessa forma. Deixa eu pegar minha colinha branca. Me deu um calor agora. Mas um calor. Vou colocar um pouquinho de cola branca mais na parte de baixo. E vou colar ele aqui. Como eu inserei com cera aqui, inserei com cera foi ótimo. Como eu apliquei betume, né, e usei cera incolor, às vezes ele fica mais chatinho para colar, tá? A gente tem que ter um pouquinho de paciência, esperar um minutinho e dar uma leve pressionadinha. Então, enquanto a gente faz esse trabalhinho de colagem, deixa eu ver os comentários. Oi, Clara, boa noite, obrigada. Norma, eles são um conjuntinho, tá? Esse aplique, ele é um conjunto desse papel. Então, eles são coordenados. Mas ele é muito delicado, eu vou mostrar já já de perto para vocês, tá? Adriana, obrigada. Cris, boa noite. Cris Neves. Seu selo guardanapo antes do verniz com cola? Sim, eu selo. Guardanapo e slim paper, tá?
Gostou desse stencil, Valéria? Esse stencil é da minha coleção Memórias Vintage, ele ficou bem bonito, né? Obrigada, Gi. Ó, eu acho que aqui já deu. Então, vou mostrar ele de pertinho. Gente, olha a delicadeza desse aplique. Olhem a alcinha do bule. Olha só. E aí ele é coordenado com o bule aqui de dentro, ó. Entenderam? Ele é coordenado com o bule de dentro. E aqui ficaram essas cores mais aparentes na lateral, mas aqui, gente, ainda vai tampar isso aqui, porque eu vou fazer o sisal, tá? E vou colocar ainda os pezinhos aqui para ela ficar em pé. Então, as outras ainda opções que a gente teria aqui nesse papel seria fazer o craquelê incolor aqui, ou mandar recortar um vidro, se vocês preferirem, para colocar aqui, tá? Também fica muito bom. Eu queria mostrar para vocês um lugar, peraí, deixa eu virar para mim que eu já falo. Ah, é aqui. Ó, quando eu fiz a colagem, bem aqui no canto tinha transbordado cola. Olhem como o verniz acetinado tira e não deixa o brilho da cola aparente, tá? Por isso que eu gosto de equilibrar tudo com o mesmo verniz, aí fica bem legal. Então, olha só que bacana. Então, lembrando vocês, gente, o papel, o aplique, o stencil tem no site do Bazar Horizonte, bazarhorizonte.com.br. Se vocês tiverem alguma dúvida com relação a essa live, deixa nos comentários ou pode me escrever no direct lá no Instagram que eu respondo vocês. Muitos produtos da Truecolors vocês encontram também no Bazar Horizonte. E eu queria dar uma dica com relação a esse papel, porque a gente usou esse, né? Mas eu tinha separado mais um outro aqui para vocês. Na verdade, alguns outros, ó. Esse a gente já usou numa live anterior, que é o PDZ 023. E esse aqui daria tranquilo para fazer na horizontal, se vocês preferirem, tá? Tem outros papéis. Deixa eu pegar um aqui para vocês verem. Eu ia deixar aqui na mão e acabei me distraindo. São esses dois. Esses dois são outros dois que eu achei lindo, caso vocês quisessem fazer. Olha, gente, essa parte de cima desse papel. Olhem essas flores. E todos eles dariam certo aqui, ó. Então, aqui seria uma outra configuração de bandeja, tá? Esse aqui é o PDZ16, também tem lá no site. E tem um que eu adoro, embora eu não tenha usado ainda, fiquei até na dúvida se usaria ele hoje, que é o PDZ14, que é com as rosas e as borboletas, ó, manuscrito. Também, mesma situação, posso usar a parte de cima. Olhem com carimbo aqui. Posso usar a parte de baixo, tá? Então, para bandejas desse tamanho, esse papel aqui dá muito certo. Eu vou repetir o tamanho para quem não estava aqui, para quem não ouviu, tá? É 28, só quero conferir. 28 por 20, isso. 28 por 20 por 6, tá? Anotem aí o tamanho da bandeja para vocês saberem que dá certo todos os papéis nessa proporção de bandeja, certo? Então, espero que vocês tenham gostado. Deixa eu ver se vocês têm alguma dúvida. Que bom que vocês gostaram dos papéis. Não é, Yara? Poucas cores, apenas um papel, um apliquezinho ainda, porque eu quis dar uma incrementada e o efeito fica lindo. E ó, gente, se quisessem deixar a bandeja exatamente como tá aqui, tá pronta também. A questão do sisal é opcional, a questão do pezinho é opcional, tá? Depende muito do quanto vocês querem investir na peça. Cris, obrigada. Regina, obrigada. Ilza. Obrigada, Ivanilda. Não para minha cabeça. Fátima, Kátia, Gi, Pati. A Beth está perguntando, para fazer craquelê só passar verniz craquelê incolor? Beth, nesse caso é aquele de 2 etapas, tá? Vocês vão passar o verniz base, esperar secar e passar o verniz craquelê incolor.
E aí ele vai quebrar incolor, aí pode usar pasta dourada, ó. Uma dica também que super combinaria aqui, gente. Uma pasta ouro bem superficial aqui, ou um PVA metal ouro, para combinar com ferragem, se a gente usar, também fica um detalhe muito elegante, muito bacana. Que bom que você gostou, Paty. Cordão de São Francisco também fica bonito no acabamento. Uma dica aí da Elsie, né? Fica bom sim. Que bom, Marli, fico muito feliz. Que bom que vocês gostaram, tá bom? Gente, agradeço. Deixa eu levantar aqui para a gente fazer o print. Agradeço aqui por mim, pela Litoarte. Obrigada por estarem aqui na página do Bazar Horizonte conosco. O Facebook está de novidade com essa configuração vertical também, né? Acho que todas as redes agora vão acabar aderindo ao vertical, tá? Tá apaixonada, Isa? Então vamos lá, fico feliz, viu? Vamos colocar assim, que aí assim dá para ver inteirinho. Então vamos lá. 1, 2, 3 e foi. Deu? Olha o detalhe. Se vocês quiserem printar o detalhezinho aí. Muito obrigado, meus queridos. Quero deixar convidado vocês. Dia 18 teremos outra live aqui, tá? Já anotem, dia 18, 19 horas, temos mais uma live aqui. E a gente já vai fazer mais algum trabalho super legal aí com os itens da Litoarte que a gente encontra no site do Bazar Horizonte. Obrigada pela participação de vocês e até a próxima semana. Um beijo, uma boa semana. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida me chama. Tchau, tchau, gente.